Coronel, João Vitor Teófilo tem uma pergunta para o senhor. Pois não, João? Coronel, bom dia. Muito bom falar com o senhor aqui na Auriverde Brasil. Recentemente nós trouxemos aqui na Auriverde Brasil o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez algumas declarações bastante polêmicas sobre o Golfo do México e também sobre o Canal do Panamá. Nessa entrevista que ele deu em Mar-a-Lago para alguns jornalistas, ele falou que não descartaria também uma ação militar para tomar o controle da Groenlândia e até sugeriu tornar o Canadá um estado dos Estados Unidos. Na avaliação do senhor, o que Trump quis dizer de fato com essa declaração e quais seriam as possíveis consequências de uma ação militar dos Estados Unidos na Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca? Então vamos lá. Eu vou deixar a questão da Dinamarca e Groenlândia por último, e se eu esquecer você me recorda de novo, e uma vez mais, bom dia, João, sempre uma satisfação falar contigo. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é que o presidente Trump, ele não é um político tradicional, embora eu vi a ressalva que o Pitoli fez no início do programa, muito própria, de que esse segundo mandato a gente já tem alguém que não pode ser considerado completamente um outsider, porque ele já esteve dentro da estrutura política, conhece Washington, conhece como funciona essa disputa do poder. Porém, ele continua ainda trazendo o seu DNA de empresário. Essa é a frase de campanha do MAGA, né, do Make America Great Again. Ela traz no bojo a ideia de um chefe de Estado que, de fato, vai priorizar os interesses dos Estados Unidos. Então, vamos entender o seguinte, quando ele fala do Canadá, quando ele fala do Canal do Panamá, ou quando ele fala que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, todas essas três expressões ou falas, elas estão no mesmo contexto da fala que ele fez, por exemplo, para a União Europeia e, em especial, para a OTAN, quando ele fala na Alemanha, conversando com a Angela Merkel, dizendo que para que eu estou com tropas aqui na Alemanha, o maior efetivo dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos é dentro da Alemanha, e ele fez a pergunta, por que o pagador de imposto dos Estados Unidos vai manter uma estrutura militar tão grande aqui na Europa para defender vocês de quem? Dos russos? Tudo bem, então por que vocês estão com 60% quase da matriz energética de vocês dependendo do gás russo? Então, se vocês estão fazendo associações econômicas com a Rússia, não faz sentido eu manter essa estrutura aqui se vocês não cumprem nem o acordo da OTAN, que é colocar 2%, ou seja, 2% do orçamento anual investindo em defesa. Então, quando ele coloca essa questão, ele coloca do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, olhando como um negociador, e ele essencialmente é um grande negociador, de alguém que está olhando o interesse e querendo dizer o seguinte, não vale a pena a gente gastar tanto se o retorno é pequeno. E quando ele fala do Canadá, é especificamente isso. Atualmente, se você olhar nas facilidades tarifárias e nos privilégios que o Canadá tem com os Estados Unidos, é mais ou menos da ordem de 220 bilhões de dólares por ano que os Estados Unidos acabam custeando essa relação com uma vizinhança que interessa, obviamente, você ter um vizinho. Os Estados Unidos, ele só tem duas fronteiras e a fronteira do norte ele nem se preocupa tanto assim. Agora, se você olhar o mapa do Canadá, você vai observar que há um anecúmeno, ou seja, há uma parte gigantesca do Canadá que não tem ninguém morando, e uma grande concentração junto à fronteira dos Estados Unidos. Então, você tem as indústrias automobilísticas que poderiam estar nos Estados Unidos, várias funcionam no Canadá. E por que fazem isso? Porque há um interesse econômico. Os Estados Unidos importam muito petróleo, muito gás, até madeira, mas tudo isso que importa do Canadá em condições muito vantajosas. O antigo NAFTA, né, o North American Free Trade Agreement, o NAFTA antigo, ele dava muito privilégios, tanto para o México quanto para o Canadá. Quando o Trump, lá atrás, ele falou que o México pagaria o muro, todo mundo riu do Trump. Só que, na verdade, o México pagou o muro. E por que pagou o muro? Porque quando o Trump fala que o México pagaria o muro, ele não estava dizendo que o presidente, à época do México, agora temos uma presidente, mas à época ele assinaria um cheque para pagar o muro. Não foi isso. Ele disse que pagaria e realmente pagou porque ele refez os acordos comerciais e fez o México entender que
se não tratasse a questão da imigração e do tráfico das fronteiras da forma como a política externa americana exigia, ele iria penalizar economicamente o México. E o México se ajoelhou, até porque 80% praticamente da economia do México depende dos Estados Unidos. Então, quando ele fala que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, é claro que ele não está falando de mudar o nome nos livros escolares. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o Golfo do México, inclusive o Pitoli sabe, eu estou me mudando agora para o Golfo do México, eu saio da costa leste da Flórida e vou me mudar para a costa oeste, ali para o Golfo do México. Mas, na verdade, se você pegar todo o litoral da Flórida e você vai entrar em toda a parte que você... não só ali onde entrou o furacão Katrina, ali em New Orleans, você vai até o Texas, tudo isso do Golfo do México, na verdade, é uma grande atividade petrolífera e comercial, tem a saída do Mississippi, há uma gigantesca movimentação de carga. Então, na verdade, o que ele quis dizer é que esse Golfo do México, na verdade, é uma área que tem predominantemente atividade econômica dos Estados Unidos. E vamos ao Canal do Panamá. Quando ele fala do Canal do Panamá, ele está querendo dizer o seguinte: quem construiu o Canal do Panamá, quem botou dinheiro, foi mais de $1 trilhão, quem morreu construindo o Canal do Panamá, porque havia malária, foi uma dificuldade gigantesca, foram os Estados Unidos à época, porque entenderam que era um projeto extremamente importante para ligar as duas costas. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. Um dos motivos é porque ele tem 2 oceanos à sua disposição livres, sem qualquer dificuldade, ao contrário da China. A China ela não tem saída para o mar. Taiwan ali, Coreia do Sul, as Filipinas, o Japão, eles encaixotam o litoral da China. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos têm todo o Oceano Atlântico e todo o Oceano Pacífico livre, mas ele precisava ligar as duas costas. O Canal do Panamá era fundamental, porém, na época do governo Carter, que inclusive faleceu agora com quase um século de vida, né? E que houve a cerimônia que nós acompanhamos, o Jimmy Carter, ele devolveu o canal, vamos assim dizer, doou o canal para o Panamá, porque foi um investimento americano, mas sob condições. E o que o Trump está dizendo é o seguinte: quer dizer que agora você tem empresas chinesas, tanto do lado do Pacífico quanto do lado do Atlântico, fazendo o retroporto, porto, com toda uma estrutura logística que praticamente estão dominando e, pior, impondo tarifas aos Estados Unidos muito maiores. Ou seja, que acordo foi esse? Então, o que ele está falando, quando ele usa essa retórica de transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, o que ele diz é o seguinte: vocês querem ser um país independente? Bacana, legal. Então, vocês têm que arcar com os custos da defesa, por exemplo. A Força Armada do Canadá, Pitoli, é menor do que a do Brasil. Então você veja que o Canadá ele fica na dependência de que está sendo protegido pelos Estados Unidos, tem uma indústria dependente dos Estados Unidos, e o que o Trump fala é o seguinte: tudo bem, México e Canadá, vocês são nossos vizinhos, mas nós precisamos rever essas condições de relação. Da mesma forma o México, quando ele fala do Golfo do México, ele diz a atividade econômica ali, inclusive petrolífera mexicana, depende essencialmente dos Estados Unidos. E quando ele fala do Panamá, ele está dizendo o seguinte: esse canal é fundamental para os Estados Unidos, não pode ficar nas mãos da China. E aí voltamos à Groenlândia. A grande preocupação do Trump é do ponto de vista geopolítico-militar. Quando ele fala de uma ocupação, é porque, na verdade, na Groenlândia já existe uma grande base dos Estados Unidos. Há muita gente que diz que existe uma instalação subterrânea gigantesca. Eu posso dizer para vocês, sem dar detalhes, que eu tenho um primo, né, filho de uma prima minha, que nascido aqui nos Estados Unidos, ele era oficial da Força Aérea, hoje já é um capitão, e ele migrou da Força Aérea, optou por ingressar na Força Espacial, que foi criada pelo Trump no seu primeiro mandato. E ele ficou durante um bom tempo na Groenlândia. Lá existem instalações militares com conexões em satélites, tanto do programa da Força Aérea quanto do programa espacial. A Groenlândia, ela tem uma posição, se você de casa abrir o seu Google Maps e você faz aquela rotação no globo e você coloca o Polo Norte ali, quando você olha a proximidade que existe entre tudo que acontece no mundo de dificuldade entre China, Rússia, Estados Unidos,
você vai perceber que as distâncias ali pelo norte são muito menores do que quando a gente abre o planisfério que a gente está acostumado a estudar na escola, né? Na escola a gente parece que é longe a China, né? É longe a Rússia. Na verdade, a Rússia faz fronteira ali com os Estados Unidos. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. Então, quando a gente olha daquela perspectiva da Groenlândia, a gente percebe que a importância geopolítica é muito grande e a China começa a se fazer presente. E essa é a preocupação. E houve uma declaração do Putin essa semana, fechando meu comentário, muito interessante. E ele faz uma jogada, né, cínica e até, de certa maneira, provocativa, porque ele diz o seguinte: se fizerem um plebiscito lá na Groenlândia, é capaz do povo preferir realmente ser um Estado ou ser comprado pelos Estados Unidos. É claro que ele faz uma referência ao Donbass, porque também existem áreas na Ucrânia em que, se você perguntar para a população, todo mundo fala russo e todo mundo tem ligação muito mais com a Rússia do que com a Ucrânia. O que ele está querendo insinuar é que o pessoal da Groenlândia, há anos, sabe que depende muito mais da proximidade ali com os Estados Unidos, até com o Canadá, por que não dizer.